1 Reis, capítulo 21, a partir do primeiro versículo, diz assim: E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirvas de horta, pois está vizinha, ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me, Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, e por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que lhe falara dizendo: Não te darei a herança dos meus pais, deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele, a Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que estás tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? Versículo 6: E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. 7: Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-te o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Senhor, esta é a tua palavra, Senhor, que o Senhor colocou em meu coração, Deus, para trazer a tua igreja nesta noite. Que não seja eu, como a irmã já orou nessa noite, mas que seja o teu Espírito Santo, ó Pai. Assim como já tem falado comigo, que venha falar com a tua igreja, Senhor. Que venha nos despertar, ó Pai. Deus, que neste momento o teu Espírito Santo alcance, ó Pai, todas as pessoas que estão assistindo essa live, neste momento, ou depois, que ela possa falar aos corações. Que o Senhor cresça e eu diminua, mas que a tua palavra seja pregada, Senhor. Tenha misericórdia de mim, abre o céu sobre este lugar, ó Pai, e venha, Deus maravilhoso, ministrar sobre cada vida, neste exato momento. Eu te peço, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glórias a Deus. Essa é uma passagem conhecida da igreja, conhecida dos irmãos. No entanto, ela trouxe ao meu coração algumas revelações que eu quero compartilhar com você nessa noite. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos em que estamos ficando isolados em nossos lares, saindo apenas para fazer o necessário devido a essa pandemia. A Amanda trouxe a lembrança aqui do ano passado, em que nós achávamos que ia passar no ano de 2020, e ficamos também nesse mesmo período, e algumas pessoas se foram, inclusive meu amigo Vicente. E sabemos, ó Deus, que ele cumpriu o bom combate. Sabemos que ele fez aí aquilo que o Senhor ordenou que ele fizesse. E você vai entender um pouco mais lá na frente, quando eu terminar essa palavra, sobre o que eu estou dizendo agora. E eu louvo o nome do Senhor porque, como disse a Amanda, e eu também tenho essa certeza, ele está na glória com o Senhor. Louvado seja o nome dele. Ele cumpriu o mandado do Senhor. Mas estamos nós aqui, ainda nessa peregrinação, nessa caminhada. E devemos nós então primar, ou melhor, ter a segurança e a certeza da nossa salvação. Eu quero juntamente com você fazer aqui algumas considerações, para que nós possamos entender um pouco a palavra de Deus. Bom, nós temos aqui que conhecemos sobre o povo de Israel, que foi separado em 12 tribos. Só que elas foram divididas, essas 12 tribos. 2 ficaram para o reino do sul e as outras demais passaram para o reino do norte. As que ficaram para o reino do sul ficaram ali para Jerusalém. Mas as que foram para o reino do norte ficaram então para Samaria. E dentre essas tribos, nós vamos falar agora sobre a tribo ali em que se denominava o povo de Israel. E ali nós temos o rei Acabe, que na verdade acabou tendo que ele se casou com alguém que não pertencia à linhagem de Israel e foi buscar ali Jezabel,
que tem por nome, né, o nome dela quer dizer aquela que não tem nobreza, aquela que não tem honra. E ela vem de uma linhagem pagã, pertencente às terras de Sidom, filha de Etibaal, rei dos Sodonitas. E ela vem, se casa com ele, se une a ele, e acaba pegando e contaminando toda a estrutura do povo de Israel, trazendo para meio do povo, trazendo para junto do reinado do seu marido, adoração a ídolos que não faziam parte do ritual do nosso Deus, trazendo para dentro da casa do Senhor coisas que não eram lícitas, e cometendo toda imundícia, toda prostituição. E aí nós vemos então, Acabe sendo manipulado por essa mulher, que trouxe idolatria para dentro do reino de Deus, trouxe coisas pagãs. Nesse livro do profeta, livro de 1 Reis, a gente pode ver que Jezabel, na verdade, ela se personifica ao próprio Satanás. Vamos ler aqui o texto para que a gente possa entender um pouco mais a respeito. Mas eu também quero falar um pouquinho aqui do que a palavra de Deus está querendo nos dizer. Bom, nós tratamos aqui de algo tremendo e glorioso. Nós temos aqui um personagem por nome de Nabote. Nabote morava na cidade de Samaria, ali, como diz aqui o texto, né? Vamos ler aqui no 21. Nabote, o jezreelita, ele morava em Jezreel, e ele tinha algo que ele havia ganhado de seus pais, que era uma vinha. E ocorre que ele estava tomando conta daquela vinha, porque era a herança dele, e o rei Acabe, fazendo ali próximo, a vinha era próxima à casa de Acabe, e ele fazendo ali uma vista sobre o terreno, ele viu então a vinha daquele rapaz, e cresceu os olhos nessa vinha, e teve o desejo de ir lá e adquirir essa vinha para ele. Como diz o texto, Nabote disse para ele um não, bem redondo. Falou para ele, não posso te vender, porque isso aqui é herança dos meus pais. Nabote estava voltando e dizendo para ele que estava cumprindo a lei de Moisés, que dizia que você não poderia abrir mão daquilo que você havia ganhado, aquilo que você havia tido como herança. Você não poderia abrir mão. Na lei de Moisés dizia, você não pode abrir mão. Só que Acabe, por conta aí de um sentimento chamado cobiça, dentro do seu coração, quis ter aquela vinha. Ora, segundo diz o texto aqui, Acabe tinha vinhas muito melhores que aquela. No entanto, ele quis aquela vinha. E diz a palavra de Deus que Nabote disse não para ele, e ele se entristeceu com aquilo. Ele se entristeceu de maneira que a sua rainha pôde perceber e disse dar um jeitinho para ele. Resolveu querer dar um jeito para ele. E o texto vai discorrer aqui que ela, de fato, tenta dar um jeitinho para ele. Mas eu queria me ater a algumas coisas aqui sobre a vinha. Quando você olha para uma vinha, você tem ela como uma plantação de uva. E a plantação de uva, para aqueles que sabem e aqueles que conhecem da fruta, é uma fruta que não é tão fácil de você lidar. Na verdade, quando você planta uma parreira, quem já viu uma parreira sabe como ela é. Os galhos dela são envergados. Eu posso pegar aqui um pouquinho desse junco aqui, só para me fazer... Pode pegar aqui para mim, fazendo um favor? Só o junco, só esse torcido, esse aí. Esse do lado aqui, Rainha, esse aí, só. Um só já está de bom tamanho. Só para você ter noção, uma parreira, mais ou menos, ela é mais ou menos desse jeito aqui, olha. Quando você põe ela na terra, você põe ela só esse tanto aqui só. Ela é mais ou menos assim quando você põe ela na terra. Toda torta, toda envelhecida. E ela tem esse formato, por quê? Porque, na verdade, ela tende a vencer todos os obstáculos dela. A vinha, a parreira, quando você planta, o ramo, ele tem de vencer todos os obstáculos. Ele é plantado em pedregulho, não pode ter muita água, não pode ter um solo muito... Pode ser um solo pedregoso, né? Ela não pode ter muita irrigação. Por quê? Porque se ela tiver muita irrigação, o fruto que ela vai dar vai ser um fruto aguado, vai ser um fruto que não tem muita
qualidade. Os próprios vinícolas que cultivam esse tipo que tem esse comércio, dizem que a uva plantada com muita água, com muita irrigação ou com muito cuidado, ela não é boa. A uva boa é aquela que passa por intempéries, é aquela que é plantada no terreno pedregoso. Você veja bem, o vinho do Porto, ele é plantado no solo rochoso do Mediterrâneo, com pouca água, e aí você vê, e é um vinho delicioso. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente volta e olha para o reino espiritual, Nabote representa a mim e a você, que recebemos algo por herança, chamado salvação, que na verdade tem um preço que foi pago pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E nós vemos aí que nós devemos manter e dar a ela a verdadeira atribuição. Eu não vendo, eu não me desfaço, eu não negocio, aleluias. Porque foi feita com aquela, foi lapidada, foi ganhada na cruz do Calvário pela morte de Jesus. Foi pago um alto preço, aleluias. Então uma vinha, na verdade, ela tinha um preço, ela tinha um valor. E por que aquele homem queria comprar aquela vinha? Por puro capricho. E você veja bem, como eu disse no começo, Jezabel, junto com Acabe, personificavam o próprio Satanás. E veja bem, quando eles foram de encontro a este homem, a Nabote, o que eles falam? Eles querem trocar a vinha de Nabote, que ele ganhou por herança dos pais, por uma horta. A horta, se vocês forem olhar, é uma coisa passageira. Você pode plantar aqui couve, alface, mas se vem um tempo ruim, uma intempérie, uma chuva, ela se perde, é passageiro. E é isso que diz o texto, que ele queria trocar por uma horta. Veja bem, meus amados irmãos, o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Eu quero chamar a sua atenção para que você não se renda aos caprichos de Satanás, que na verdade tem nos oferecido coisas, abrindo mão daquilo que na verdade é duradouro, que é a palavra de Deus, que na verdade é a salvação que é em Jesus, aleluias. Eu peço a você que você observe que nos dias que nós vivemos hoje, nós precisamos estar atentos e dar valor àquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, aleluias. Eu vi a Amanda chorando aqui no começo, dizendo da dificuldade que está sendo para ela, mas eu digo para você, minha irmã, persevere, porque você é como esse ramo que está aqui, olha, que vai dar uma boa fruta, vai dar um bom ramo, vai dar uma boa uva, vai dar um bom vinho, aleluias. Está aqui a minha irmã também, aleluias. Persevere, você cristão que está sofrendo, está chorando, está sofrendo aí com as coisas que estão acontecendo neste mundo, mas isso é cumprimento da palavra de Deus. Não negocie a sua salvação, não negocie aquilo que você é, o seu caráter, a sua índole. Se preciso for, você vai ter que morrer, mas o verdadeiro amor, aleluia, está guardado o bom tesouro com o Senhor na glória, aleluias. Está guardado nas mãos de Deus, aleluia. Tudo aquilo que eu fiz ou deixei de fazer nessa terra, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. E eu queria que você olhasse para esse texto e visse a sua vida e a sua salvação, porque foi assim que eu me vi quando eu li esse texto. Quando o Senhor começou a falar no meu coração sobre a vinha de Nabote, eu vi a minha vida, que eu não devo negociá-la por nada, aleluias, porque foi pago um alto preço. E aqui Nabote, ele diz para ele: não, Senhor, que o Senhor me livre de fazer tal coisa. Mas aí o que acontece? Entra em ação o inimigo de nossas almas, usado e personificado ali na pessoa dos dois, Acabe e Jezabel. E aí Jezabel diz o seguinte, ela fala assim para o rei: rei, eu vi que você está com o semblante triste, abatido, por causa daquele homem. Se levante e põe a cabeça para cima, homem, e eu vou conseguir essa vinha para você. E o que ela faz? Ela faz uma carta e manda a todos os sacerdotes, aos prefeitos, aos municípios e aos homens, e manda eleger 2 homens. E diz assim: convoquem a Nabote e o coloquem na primeira fileira, e convoquem toda a cidade, e digam que ele fez algo triste diante do rei, que entristeceu inclusive a Deus. E diz a palavra do Senhor na sequência aqui, que vai até o capítulo 21 quase todo, vai falando a respeito disso, em que ela consegue fazer o seu intento. Mas que intento foi esse? Ela levantou falso testemunho contra o rapaz. Ela aguçou o sentimento de todos e pediu que ele fosse apedrejado. E assim, do jeito que ela pediu que fosse, aconteceu. Aquele homem
estava na frente de todos e foi então acusado por aqueles dois mentirosos, e a sociedade toda o que fez, porque dizia a lei, apedrejou. Ora, se vocês forem observar, o inimigo de nossas almas usa de artifícios, e ele quer usar a própria palavra para poder persuadir aquele que é crente. Haja visto que ele já começou a fazer isso no Éden. Ele disse para Eva: ou você será igual a Deus, se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Trouxe para ela um manjar e colocou na frente dela, para que ela se deliciasse com aquilo. E aqui não foi diferente. A rainha o que fez? Usou do seu poderio que tinha, e escreveu aquelas cartas, dizendo que aquele homem tinha feito, e tinha entristecido o coração do rei, e também tinha entristecido a Deus. Só que tem algo que eu gosto de olhar para este livro, e quando eu li, e quando eu fiz a leitura desse texto, eu busquei aqui a respeito do que Deus mandou responder através do profeta Elias. Aleluias. Porque se tem uma coisa que Deus, Ele não deixa passar, a palavra diz para nós, no Salmo número 24, que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Tudo que acontece sobre esta terra, não há nada oculto que Deus não saiba. Não há nada que as pessoas façam escondido, que Deus não tenha conhecimento. E Deus teve o conhecimento daquilo que aconteceu, e chamou o profeta Elias e disse: vai e diga isso que eu vou te dizer a Acabe. E o profeta Elias vai até Acabe e diz para ele que Deus viu o que ele fez. Porque quando Nabote morreu, a rainha chegou para o profeta Acabe e disse para ele: alegra o teu coração, homem, vá de encontro à sua vinha, porque o dono dela acabou de morrer, e agora ela é sua de presente. E ele se levantou e foi correndo ao local onde era a vinha, que era bem na beira do seu palácio, e chegou lá, e quando ele chegou lá, junto com ele chegou o profeta, e desferiu aquilo que Deus havia mandado ele falar. Disse para ele: olha, chegou diante de Deus a tua atitude, e Deus requer de você agora a tua vida e o teu reinado. Ele chorou e pranteou e pediu misericórdia a Deus, e Deus ouviu, mas disse para ele: eu te perdoo, mas virá sobre os teus filhos aquilo que há de acontecer, por aquilo que você fez com este homem. E quanto à tua mulher, assim como os cães que lamberam o sangue daquele homem inocente, lamberão também o sangue dela. E justamente foi o que aconteceu. Mas veja bem, meu querido, o que eu quero falar para você nessa noite: a importância de você reservar, a importância de você dar valor àquilo que Deus tem colocado em sua vida, aquilo que Deus tem feito sobre você, a importância daquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, aquilo que Deus tem colocado diante de você, o ministério que Deus tem colocado nas tuas mãos. Desempenhe com categoria, desempenhe com alegria, desempenhe com prazer, desempenhe diante de Deus como se fosse para o Senhor mesmo. Faça com alegria dentro de você. Por quê? Porque tem um preço a ser recebido. Com Deus a gente não se brinca. Tem um texto aqui que eu quero ler para vocês a respeito do que aconteceu com essa mulher. Por que isso aconteceu? No livro de Provérbios, no capítulo 6, e o versículo de número 16 a 19, vai falar para nós algumas coisas que são abomináveis diante de Deus. Provérbios capítulo 16, aliás, aleluias. Provérbios 6, 16 a 19, diz assim: 7 coisas abomináveis, 6 coisas detesta Yahvé, ou Jeová, e 7 lhes são abominação: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos malvados, pés que correm para a maldade. Essa mulher não fez nada mais, nada menos do que ofender o próprio Deus, ofender o próprio Senhor diante dos olhos dele. Porque veja bem, existem pessoas que maquinam o mal e acham que vai ficar por isso mesmo. O Senhor diz aqui para nós no versículo 17: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue. Olhos altivos, a pessoa que não respeita nada,
A pessoa que acha que com o seu próprio dinheiro pode comprar tudo. Ela acha que com o seu próprio dinheiro ela pode fazer e persuadir e fazer qualquer... Não, meu querido. Isso é contra os olhos de Deus. Isso traz abominação sobre a tua vida. Língua mentirosa. Aquela mulher mandou uma carta para os seus prefeitos, levantando um falso sobre aquele homem inocente. Ah, meu querido, como isso é perigoso. Mãos que derramam sangue inocente. Ela matou aquele homem sem nenhum escrúpulo, para poder se presentear diante do seu rei. Veja bem, eu estava conversando ontem com um amigo, ele é conhecido dessa igreja, e ele tem um comércio ali no bairro do Canto do Mar, ele tem uma farmácia ali, e no mês de fevereiro, ele estava com a sua farmácia, justamente no momento de pandemia também, mas o povo estava todo aqui, o pessoal estava vindo na praia, o comércio estava bem. E ele disse que numa noite, a sua gerente fechou o caixa, e a farmácia fecha às 9 da noite, ela foi embora, e disse que por volta aí de 00:30, a farmácia em que ele tem foi roubada. Chegou um povo, 4 assaltantes, na verdade um total de 5, 4 homens e uma mulher, quebraram o muro, quebraram a parede e entraram pela parede e saquearam, roubaram mais ou menos o valor que ele falou ali de R$75 mil em mercadoria. Levaram embora. Quando foi no dia seguinte que os seus funcionários chegaram para poder olhar e ver a farmácia, se espantaram de ver as prateleiras todas vazias. Aquilo causou dentro dos funcionários uma tristeza e no patrão muito mais. Aí ele se voltou para o registro de câmera que tinha, e ele pôde ver a cara de todos eles. Pôde contemplar a cara de todos eles. Ele recorreu a algumas câmeras também dos comércios vizinhos, e viu o rosto de todos eles. Os bandidos acharam que quando entraram dentro do estabelecimento, havia um computador ligado, e eles acharam que aquele computador seria o computador onde estaria o backup do registro das imagens. Só que, aí foram lá e arrancaram de imediato, segundo ele me contou, só que o backup ficava guardado num outro local. E vejam bem, meus irmãos, ele é um homem de Deus, ele é um servo do Senhor. Ele falou que ele fez tudo o que era necessário, falou às autoridades, levou lá, fez o boletim de ocorrência e tudo mais. E eu digo para vocês que Deus é Deus, e quando Deus está no negócio, aleluia, não há nada que você ponha diante do Senhor em oração que Deus não responda. Ele colocou em oração, e ele falou assim que ele teve um sonho durante aquela semana, e ele me contava e falava assim: irmão Alexandre, para você ver como é que Deus é Deus, e esse testemunho eu conto mesmo aqui, para que as pessoas saibam que eu estou aqui, mas eu posso ser pequeno, mas o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é aquele que faz, aquele que opera, aleluia. E ali na rua nós estávamos dando glória a Deus ali, e ele dizia: pode dar glória a Deus mesmo, porque Deus é maravilhoso. E eu fui lá olhar e vi tudo aquilo que eles tinham roubado, né? Ele mostrou nas fotos. Aí ele falou assim: eu tive um sonho naquela semana em que eu fazia um negócio, ia no cartório, e eu comprava um carro de um casal. E naquele momento em que eu comprava o carro do casal, eu estava no cartório, e a moça do cartório, na hora de pegar e fazer o checklist da documentação, ela olhou para aquele casal e saiu de trás do balcão assim, e deu voz de prisão para eles. E eu acabei não fazendo o negócio, e aquele casal saiu algemado, saiu preso. Aquilo foi uma confirmação de Deus, de que eu ia conseguir, e eu ia descobrir quem é que tinham sido os malfeitores daquilo que tinha acontecido na minha farmácia. E eu falei: rapaz, isso é de Deus mesmo. E ele falou: rapaz, espera aí que eu vou te contar o que tem acontecido mais. Durante essa semana, as polícias que investigam conseguiram localizar o carro que parou em frente ao meu estabelecimento, lá no bairro de Guaianazes, em São Paulo. E nesse carro chegaram ao motorista, e do motorista chegaram na casa da mulher. Na casa da mulher encontraram lá os 15 sacos com medicamentos, e junto com o saco de medicamentos estava a CPU que estava na minha farmácia. Eu fui chamado lá, olhei, estava tudo intacto. O Espírito Santo falou no meu coração naquele exato momento: eis aí, olha, aquilo que eu falei para você. E eu disse: Deus seja louvado por isso. E eu consegui resgatar o valor de R$75 mil em mercadoria. O valor em si, o valor por si, meu querido,
mas eu pude ver a fidelidade do meu Deus, aquilo que Deus faz por nós, como nós somos tão pequeninos, tão falhos diante de Deus. No entanto, Deus, Ele faz coisas grandiosas para nós. Aí quando eu olho para esse texto aqui que eu vejo, o que essa mulher arquitetou, maquinou, fez, planejou, meu querido, eu digo para você que lá na empresa que você está, que no seu trabalho, que no seu dia a dia, que aquilo que tem feito para você, não se preocupe, meu querido, não se preocupem. Ontem eu estava numa aula a respeito sobre o metodismo, e estava ouvindo falar sobre o Clube dos Santos, e aí o pastor Ronald falava a respeito, né, que era chamado Clube dos Santos, mas era tipo assim, caçoando deles, um título até meio que jacoso. Por quê? Porque eles resolveram se separar, viveram uma vida distinta, viveram uma vida de oração, eram metódicos, chegavam no horário, tinha tudo disciplinado, tudo certo, e são os percussores da nossa igreja, aleluias. Eu digo para você, olha, eu não sei pelo que você está passando, parece até um chavão falar isso, né? Mas é que o Espírito Santo me direciona para isso. Eu não sei pelo que você está passando, mas a verdade é, Deus está no controle. Se você está sofrendo, aguarde mais um pouco. Se você está sendo escorraçado, dê glória a Deus, aleluia. Se você está sendo perseguido, glorifique o nome do Senhor, aleluia. Se você está sendo maltratado, bendize o nome do Senhor, aleluia. Porque você não está sozinho nessa peleja. Você pode ser pequenininho, mas o Deus a quem você serve, aleluia, esse Deus é grande, esse Deus é poderoso, porque a palavra aqui nos fala que do mesmo jeito em que aquela mulher mandou que matassem aquele homem, aleluia, o corpo dela foi comido pelos cães, assim como foi dito na palavra de Deus. Porque se tem uma coisa que acontece, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir, aleluia. Aquilo que Deus disse sobre mim, sobre você, ela vai se cumprir, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso não negocie a sua salvação, não negocie a sua adoração, não negocie o seu louvor, não negocie. Existe um momento de você adorar, existe um momento de você glorificar, existe um momento de você bendizer o nome do Senhor. Não negocie por jeito nenhum, porque o inimigo está aí querendo roubar, sim, querendo fazer transformar, e ele sabe o que ele quer fazer? Ele quer transformar numa coisa que não tem valor, aquilo que na verdade foi pago com alto preço de sangue, aleluias. A salvação é algo que nós temos que guardá-la e temos que ter a certeza em nosso coração. Meu querido, eu digo para você que quando o inimigo se aproxima, e cada vez mais, isso eu tenho por experiência, os anciões que falavam e me ensinaram, diziam assim: meu filho, quanto mais estiver apertado, quanto mais estiver difícil, é joelho no chão, é lágrima, é com choro, aleluia, é com lágrima que você vai pegar e você vai vencer, aleluia. Por quê? Porque é assim. O inimigo sabe que o momento dele está chegando, a hora dele está chegando, mas e nós cristãos, e nós o povo de Deus, temos que saber que a nossa hora está chegando também, aleluias, que o nosso momento está chegando também, aleluias, que a hora da trombeta tocar está chegando, aleluias. Por isso eu digo para você, não se envolva com as coisas dessa terra, não se envolva com as coisas deste mundo, aleluia, não negocie a sua adoração. Olha, o devocional vem para você todos os dias, não deixe de ler, não deixe de compartilhar, não deixe de parar aqueles 15 minutinhos em que você tem, você pare e adore o nome do Senhor, porque isso vai trazer um ganho para a tua alma, aleluia. Porque se existe algo dentro de nós que anseia, aleluia, é o Espírito de Deus que em nós habita, anseia por comunhão, anseia por ouvir a palavra, anseia por poder buscar a presença dEle, aleluias. Meu querido, eu quero dizer a você que essa palavra, quando veio ao meu coração, me trouxe alegria. Por quê? Porque assim como esse ramo sofrido, assim também somos nós, peregrinos nessa terra. Assim como foi com Jesus Cristo, aleluia, assim também será conosco. E eu digo mais para você que está me ouvindo, você que está me assistindo, não negocie. Porque o inimigo vai trazer uma oferta para você assim, de encher os teus olhos. Algo que permeie o teu coração. Mas se você estiver envolvido com a palavra, se você estiver envolvido lendo o devocional, lendo a palavra de Deus, em oração, buscando, aleluia, eu tenho certeza que você não deixará se contaminar. Hoje pela manhã eu ouvi a live do pastor, que ele falava com o pessoal ali de Caçapava, e uma das coisas que ele dizia era: cabeça vazia, oficina do diabo. Então nós precisamos preencher, aleluia, a nossa mente com as coisas do reino. Nós precisamos preencher a nossa mente com a palavra de Deus. Eu estou lá no meu trabalho e eu tinha dificuldades
Porque antes, quando eu estava na liderança, eu tinha que determinar, eu tinha que falar, eu tinha que ir muitas reuniões. Hoje, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de ouvir músicas. E se tem uma coisa que tem trazido um ganho para a minha alma, é ouvir as músicas, os hinos, os louvores, e também ouvir as pregações através do YouTube. Porque a salvação, diz a palavra de Deus, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Ela vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Porque o inimigo, ele sopra. E o que o inimigo sopra sobre nós? Ele sopra mentira. Essa mulher aqui levantou falsos sobre esse rapaz, dizendo aquilo que ele não tinha feito. E assim também o inimigo faz sobre nós, dizendo que aquilo que nós não fizemos, ou tentando persuadir o nosso coração, dizendo e mudando a palavra de Deus. Mas se você é leitor, se você busca, se você se alimenta, se você fala, não, eu não vou desistir, não, porque a minha coroa, ela é incorruptível, ela está guardada nos céus para mim, aleluia. No decreto aqui diz para mim que eu sou um cidadão dos céus, aleluia, que o Senhor subiu e vai voltar, aleluia. Existe uma promessa aqui, aleluia, dizendo que Ele vai voltar, aleluias. Não negocie a sua salvação, não negocie, aleluia, a sua adoração, o seu louvor, aleluia. Não negocie por nada. Por quê? Porque um dia, aleluia, a trombeta vai tocar e nós iremos subir diante da presença do Senhor, aleluia, diante da majestade do Senhor, aleluia. E Ele dirá para nós: vinde benditos de meu Pai, vinde receber por herança aquilo que eu conquistei, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para o Evangelho de João, que é um evangelho que eu amo, no capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, em que ele ora ao Pai, pedindo o seguinte: Pai, eu quero que o Senhor alcance não somente este que tu me deste, mas muitos que hão de vir ainda, aleluia, para que aonde eu estiver, estejam eles também, e para que eles conheçam aquilo que eu sei de ti antes da fundação do mundo. Irmãos, o que Deus tem reservado para nós é coisa tremenda, é coisa gloriosa, é coisa santa, é coisa que não dá para trocar. Diz a palavra do Senhor que aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, é o que está guardado nos céus para nós, irmãos. E nós temos que, irmãos, na verdade, nós temos que, quando vem o sentimento de tristeza, um sentimento de abandono, um sentimento de querer parar, você deve pegar e dizer não, e você olhar para o diabo e falar: não, eu tenho uma herança, aleluia, eu tenho uma herança guardada nos céus para mim, eu tenho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu não troco, eu não me rendo, aleluia. Por quê? Porque Deus, aleluia, prometeu, e Deus, quando promete, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. O inimigo vem tentando persuadir com mentiras, com falsas promessas, aleluia, prometendo para você este mundo. Veja bem, ele pegou Jesus, levou diante do pináculo do templo e disse para ele: veja, este mundo é todo meu, se prostrados me adorarem, eu te darei tudo isso aqui. O Senhor virou para ele e disse: adorarás somente a Deus e prestarás culto somente a Ele, aleluia. Veja bem, meu querido, a ousadia dele. Mas eu digo para você, se revista, aleluia, daquilo que é incorruptível, se revista da santidade de Deus, busque o Senhor quanto mais, aleluia, busque na madrugada. Ah, mas eu não consigo levantar, então vai pelas 6 da manhã, vai durante o meio-dia, vai às 6 da tarde, mas busque o Senhor enquanto se pode achar. Não deixe, aleluia, passar os tempos, porque o tempo está sendo firme, está sendo abreviado, aleluia, está se findando, aleluia, o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. E eu queria compartilhar com você nessa noite, entregando, aleluia, orando por você nessa noite, aleluias. Eu quero que você feche os seus olhos onde você está, aleluia. Eu quero que você, aleluia, coloque a mão no seu coração, porque é de onde procede todas as coisas. E se existe alguma dificuldade dentro de você, o Senhor Espírito Santo há de te ajudar. Aleluia, porque se existe alguém que está nessa terra, aleluia, disposto a mudar a minha vida e a tua vida, esse alguém chama-se Espírito Santo de Deus. E com Ele, aleluia, com Ele sabe levar diante do Pai até gemidos inexprimíveis. Tem coisa que você não consegue falar, tem coisa que você não consegue dizer, tem coisa que a luta está tão grande, tão difícil, que você não consegue pegar e proferir palavra nenhuma, aleluia, mas o teu gemido tem chegado diante do Pai.
Deus santo de poder e de glória, nesse exato momento, Senhor, a tua igreja está reunida, aleluia, nessa live, Senhor, e nós recebemos a tua palavra, Deus, que é santa, fiel e verdadeira, aleluia, nos alertando, Deus maravilhoso, contra as mentiras do diabo, Senhor amado, contra os laços de Satanás, ó Deus maravilhoso, e nos orientando, Deus maravilhoso, a não trocarmos a nossa salvação por nada, Senhor. Deus, neste momento, Senhor amado, eu oro por pessoas, ó Deus, que estão cativas, por pessoas que estão passando por opressão, por gente, Deus maravilhoso, ó Pai, que está sendo perturbada, Deus maravilhoso, que está sofrendo, Deus maravilhoso, pelo Teu Evangelho, por essa causa nobre. Deus, eu te peço nessa hora, Espírito Santo, vá de encontro, Deus maravilhoso, em casamentos, ó Deus maravilhoso, em lares, Deus maravilhoso, por aqueles, ó Deus, que estão enlutados, ó Deus maravilhoso, por aqueles, ó Pai, que estão com seus entes queridos, ó Deus maravilhoso, na UTI, Senhor, tem misericórdia nessa hora, Pai, por aqueles que têm, ó Deus maravilhoso, Pai, os seus parentes, ó Deus, encarcerados, Deus, tem misericórdia nessa hora, Senhor, ó Deus bendito e santo, ouve, Deus, o clamor da tua igreja, ouve a tua igreja, Deus maravilhoso, que está aflita, Deus maravilhoso. Ó Senhor amado, Espírito Santo, envia, Deus maravilhoso, refrigério. Envia, Deus maravilhoso, Pai, o teu sopro de vida. Envia, Deus maravilhoso, Pai, a tua paz, ó Deus maravilhoso, que excede todo entendimento, ó Pai. Vai de encontro, Deus maravilhoso, aquele Pai que está oprimido, aquele Deus maravilhoso, Pai, que está, Deus, com depressão, Deus maravilhoso, neste momento, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, aonde esta live chegar, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo, Deus, toda opressão, eu repreendo, Deus maravilhoso, toda depressão, toda doença, Deus maravilhoso, todo câncer, ó Pai, assim como o Senhor me curou, Senhor, sopra nessa hora, sopra, Deus maravilhoso, teu fôlego de vida, Pai. Eu também quero orar, ó Deus, por aqueles, ó Pai, que estão sofrendo injustiça, sofrendo calúnias, por amor do teu nome, Deus maravilhoso, por carregar o título, ó Deus maravilhoso, de evangélico, de cristão, de crente, ó Deus maravilhoso. No nome de Jesus, ó Pai, o Senhor há de fazer justiça, o Senhor há de bradar dos altos céus e trazer, ó Deus maravilhoso, a vitória em que o teu povo precisa, Pai, ali no trabalho, no casamento, no lar, ó Deus maravilhoso, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. É no nome de Jesus, ó Deus, que eu te agradeço por essa rica oportunidade, agradecendo, ó Deus maravilhoso, por essa igreja maravilhosa, Pai, pedindo que o Senhor, ó Deus, venha curar, ó Deus, venha soprar, ó Deus maravilhoso, também ali nas UTIs, ó Deus, que o Senhor, Deus maravilhoso, venha abençoar os médicos, e venha abençoar também aqueles que ali estão, ó Deus, tem de misericórdia, Pai, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço, amém, Senhor, amém, ó Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu vou dar alguns recadinhos, amém? Glória a Deus, irmão Alexandre, pela sua vida. Quinta-feira agora temos o nosso cenáculo às 19h30, às 19 horas, é isso? Às 19 horas, não percam, também é online, amém? Eu queria falar sobre o Ministério Infantil, Gabriela, se puder reforçar, uma cesta, né, de chocolate, né, que vai ser sorteada. Vocês podem estar procurando a Amanda Faustino, a Gabriela, a Milena, para estar comprando a rifa. É R$10 para ajudar o Ministério Infantil a estar fazendo as lembrancinhas da Páscoa para as crianças. Gostaria também de frisar os irmãos que, como todos sabem, estamos aqui com microfones novos, né, aprimorando mais a live para os irmãos, comprando equipamentos, tanto na comunicação como no louvor. Tá aí acho que no rodapé aí do vídeo, a conta da nossa igreja, para os dízimos e oferta. Você que puder abençoar, nós ficaremos muito agradecidos, amém? Contribua com a casa do Senhor, porque estamos vendo, né, Deus se manifestar aqui. Então, se a gente não tiver uma câmera, um microfone de boa qualidade, a gente não consegue transmitir a palavra do Senhor para vocês, amém, irmãos? A princípio é só, eu louvo a Deus. Obrigada, irmão Alexandre, Deus te usou poderosamente. Que todos fiquem na graça e na paz do Senhor, né? Vamos finalizar com o nosso louvor, amém? Glória a Deus.
Amém.